Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Júlia, eu sou estudante de Arquitetura e Urbanismo da Unigran no terceiro semestre A e hoje eu tô aqui para falar para vocês 10 curiosidades sobre a Bauhaus. Primeiramente, o que foi a Bauhaus? Gente, a Bauhaus ela foi fundada em 1919 pelo arquiteto Walter Gropius na cidade de Weimar e ela foi a escola de arte, design e arquitetura mais importante de todo o século XX. Então, a gente já pode ir para a nossa primeira curiosidade, o nome da Bauhaus. Bom, Bauhaus significa casa da construção, só que na verdade ela é a inversão de um termo que já existe, o termo Hausbau, que significa construção de casa. A nossa segunda curiosidade sobre a Bauhaus foi a sua visão interdisciplinar visionária para a época. Bom, o que acontece é que o conceito foi revolucionário, digamos assim, porque o Walter Gropius ele introduziu um novo método para ensinar as artes para os alunos. Então ele combinava arquitetura, design com artesanato e engenharia, o que para a época era uma coisa muito revolucionária. Além disso, a escola teve muitos professores de grande renome, por exemplo, Paul Klee e Wassily Kandinsky. Disso que foi revolucionário na Bauhaus foi o conceito que ela traz e que mais tarde se tornaria a base para a arquitetura moderna. Então, amplos vãos livres, sem o uso de muitas paredes nos ambientes, paredes cleans e brancas, geometrização das formas, introdução do uso de materiais pré-fabricados, o que não era comum naquela época, além de o predomínio de uso das linhas retas, e também foi a Bauhaus que introduziu na arquitetura os telhados planos, dando uma utilidade de terraço para eles. O mais importante de tudo, o mais importante a ser citado, é que a Bauhaus ela eliminou os enfeites e tudo que fosse decorativo, porque o mais importante no conceito deles era que tudo que fosse colocado num projeto tivesse uma funcionalidade. Então tudo deveria ter uma função e não ser apenas elementos decorativos, ornamentais, enfim. A terceira curiosidade eu reservei para falar sobre 5 grandes nomes que passaram pela Bauhaus e que eram intitulados de o fundador, o funcionalista, o simplista, o designer e o tipógrafo. O fundador, como já foi dito antes, foi o Walter Gropius, que fundou a escola em 1919 e ele era um arquiteto. Bom, como já falei dele antes, eu vou passar para os próximos. Então eu vou falar um pouco agora sobre o Rainer Mayer. Agora falando sobre o funcionalista, é o Rainer Mayer, ele foi o sucessor na direção da Bauhaus de Walter Gropius. E o Mayer, ele falava muito sobre as necessidades humanas, então as necessidades biológicas, espirituais, intelectuais e físicas. Foi aí que o funcionalismo se tornou tão importante para o conceito daquilo que a Bauhaus ensinava para os seus alunos. E apesar de ele ter sido um grande arquiteto, ele foi responsável por colocar em evidência o design industrial, e ele assumiu a Bauhaus até 1929. Agora falando sobre o simplista, o nome dele é Mies van der Rohe e ele foi o último diretor da Bauhaus. No começo da sua carreira, ele era adepto ao estilo neoclássico, mas acabou que ele se rendeu à simplicidade da Bauhaus. E ele foi o grande responsável por introduzir no mundo todo a frase menos é mais. Ele ficou muito conhecido por usar muito aço e muito vidro nos arranha-céus que ele fazia e ele foi um dos arquitetos mais importantes do século XX. Sobre as suas principais obras são Pavilhão Alemão para a Exposição Internacional de Barcelona em 1929, Promontory Apartments em Chicago em 1951 e o Siagram Building em Nova York. Bom, sobre o designer, o nome dele é Marcel Breuer. Gente, provavelmente eu vou estar falando errado, pronunciando errado o nome deles, mas é porque são nomes alemães, então desconsiderem, por favor. Voltando. Ele foi da primeira geração de alunos da Bauhaus e posteriormente se tornou professor. Ele foi arquiteto, designer, só que ele se destacou muito na produção de mobiliários e ele teve um toque revolucionário que foi a utilização de tubos metálicos nas suas obras. Ele é considerado por alguns críticos um dos últimos verdadeiros arquitetos funcionalistas. Algum tempo depois dele lecionar na Bauhaus, ele se mudou para os Estados Unidos e foi trabalhar com o Mies van der Rohe, que foi o seu mestre. E suas principais obras são a cadeira Wassily, que ela é muito famosa,
e Schorcher. Finalmente, o tipógrafo. Gente, para quem não sabe, a Bauhaus tinha essa matéria de tipografia, que é basicamente criar fontes de letras. E o tipógrafo que ficou conhecido na Bauhaus foi o Herbert Bayer. Ele utilizava os princípios da geometrização e ele ficou muito famoso por criar como se fosse um alfabeto universal, só com letras minúsculas. O seu argumento é de que quando a gente fala, não existem letras maiúsculas e minúsculas na fala. Era isso que ele falava. Isso ficou muito famoso na época, tanto que tem muitos cartazes que a gente vê da Bauhaus que eles não utilizam letras maiúsculas nem nada, e o principal responsável por isso foi o Herbert Bayer. A quarta curiosidade, talvez muitos não saibam, mas a Bauhaus ela foi fechada pelo Adolf Hitler. Isso mesmo, ele fechou a Bauhaus. Na verdade, o que acontece é o seguinte: quando a Bauhaus foi fundada em Weimar pelo Walter Gropius, algum tempo depois ela começou a ela começou a sofrer de algumas perseguições políticas. Então, eles foram obrigados a se mudar e se instalaram na cidade de Dessau. Lá eles ficaram por aproximadamente 7 anos, que foi quando foi o auge da Bauhaus. E aí eles foram acusados pelos nazistas de espalharem ideais de esquerda. E aí, para fugir, o Mies van der Rohe mudou a Bauhaus para Berlim. Lá eles ficaram aproximadamente um ano, os nazistas vieram, obrigaram eles a fechar. Eles até tentaram reabrir novamente, mas em 1933 os nazistas, por um decreto, obrigaram eles a fechar a Bauhaus para sempre. E aí foi quando acabou, de fato, as atividades da escola. E aí, a gente pode partir para a nossa quinta curiosidade, que ironicamente a gente pode falar que ao mesmo tempo que Adolf Hitler fechou a Bauhaus, ela ajudou a difundir as ideias da Bauhaus pelo mundo inteiro. Isso mesmo. Isso acontece porque quando eles tiveram que fechar a escola, basicamente todos os arquitetos, alunos e professores se mudaram da Alemanha para outros países. Então, a maioria foi para os Estados Unidos, como é o exemplo do Mies van der Rohe. Lá eles abriram uma nova Bauhaus, que foi aberta em Chicago, e o Architects Collaborative, que é um escritório de arquitetura criado pelo Gropius em 1945, quando ele foi professor em Harvard. Após isso, gente, assim, muita gente começou a conhecer a Bauhaus, os ideais deles e tudo que eles falavam, e foi aí que começaram a ficar adeptos e tudo mais. Então, por mais que ela tivesse vivido seu auge lá em Dessau e tudo mais, acabou que ela só foi difundida para o mundo inteiro quando o Hitler mandou fechar as portas dela, e aí todo mundo, cada um foi para um canto e acabou espalhando isso pelo mundo. Gente, a nossa sexta curiosidade é muito legal. A Bauhaus está no Brasil, isso mesmo. Bom, para quem não sabe, como eu já tinha falado anteriormente, a Bauhaus ela foi difundida, as ideias dela pelo mundo inteiro. E no Brasil, quem foi responsável por difundir essas ideias, acredite se quiser, foi Le Corbusier, gente, um grande arquiteto renomado, muito importante. Isso porque o Le Corbusier influenciou muito na escola que é capitaneada por Oscar Niemeyer. O Le Corbusier, ele trouxe para a arquitetura um conceito inovador com um projeto que ele teve na França chamado Ville Savoie, que foi quando originou 5 pontos da arquitetura, que são eles: a fachada livre, janelas em fita, o pilotis, terraço, jardim e planta livre. Então, isso, tem pelo mundo inteiro, os 5 pontos da arquitetura, mas o responsável por difundir as ideias da Bauhaus no Brasil foi o Le Corbusier, gente. Houvemos mudanças na iluminação, pois está escurecendo e eu preciso gravar esse vídeo hoje. Bom, continuando então, pra mim essa é a curiosidade mais legal de todas. A nossa sétima curiosidade é que o Oscar Niemeyer brigou com o fundador da Bauhaus. Isso mesmo que vocês ouviram, eles brigaram. O que aconteceu foi o seguinte: em 1951, o Oscar Niemeyer, ele construiu a sua Casa Canoas, que ela tinha muitas curvas, ela se adequava ao terreno. Ele deu a seguinte declaração sobre a casa: minha preocupação foi projetar essa residência com inteira liberdade, adaptando-a aos desníveis do terreno, sem modificar, fazendo-a em curvas, de forma a permitir que a vegetação nelas penetrasse, sem a separação ostensiva em linha reta. Bom, ele projetou a sua casa, enfim, e cerca de 2 anos depois, mais ou menos, o Gropius, ele esteve no Brasil e o Oscar Niemeyer convidou ele para conhecer a sua casa.
Quando ele chegou lá, ele deu a seguinte declaração para o Oscar Niemeyer. Sua casa é bonita, mas não é multiplicável. Gente, o Niemeyer ficou bravo, ficou muito bravo. E daí ele começou a criticar muito a Bauhaus. Ele até deu uma declaração polêmica que ele detonava a Bauhaus, que ele falou o seguinte: a Bauhaus, que é a turma mais imbecil que apareceu, chamava a arquitetura de casa-habitat. Não interessava a forma, desde que o quarto estivesse perto do banheiro, a cozinha perto da sala e funcionasse bem. Foi um período de burrice que conseguimos vencer. A escola que eles construíram, nunca ninguém pensou nela, porque não tem interesse nenhum, ninguém nunca ouviu falar. E o chefe do negócio, o Walter Gropius, era um babaca completo. Ele foi à minha casa nas Canoas, subiu comigo e disse a maior besteira que eu já ouvi. Sua casa é muito bonita, mas não é multiplicável. Pensei, que filho da mãe, para ser multiplicável teria que ser em terreno plano, teria que procurar um terreno igual e o meu objetivo não era uma casa multiplicável, era uma casa boa para eu morar. Eles eram assim, sem brilho nenhum, e o trabalho que ele deixou é um monte de casas que se repetem. Foi um momento que ameaçou a arquitetura, mas Le Corbusier e os outros reagiram. Foi um momento em que a burrice queria entrar na arquitetura, mas foi reprimida. Gente, ele ficou muito bravo com esse comentário, realmente, né, deve ser muito chato, mas ao mesmo tempo em que ele criticava a Bauhaus e todos os seus ideais, ele também foi um difusor das ideias da Bauhaus. Por exemplo, quando ele projetou o Ministério de Brasília e toda a gama de prédios residenciais e comerciais, ele utilizou sim das ideias que a Bauhaus trazia, porque ele precisava de projetos multiplicáveis, funcionais e pensados, e não no indivíduo. Então ele brigou, tudo mais, criticou, mas bem no fim ele acabou cedendo às ideias da Bauhaus para construir o Ministério de Brasília. A nossa oitava curiosidade, ela é muito legal, pois ela nos diz que a Bauhaus está na palma da nossa mão. Isso mesmo, se você tem um celular da Apple, um iPhone, você tem a Bauhaus na sua mão, porque as linhas simples, esse visual mais clean e tudo mais, foi uma herança que a Bauhaus deixou e a Apple se apropriou delas para fazer os seus produtos. Então, a Bauhaus está na palma da nossa mão. E aqui no Brasil, como já foi dito antes também, a Bauhaus está espalhada por muitos lugares, principalmente Brasília, mas também tem outras obras que também têm essas características. Por exemplo, Escola Superior de Desenho Industrial no Rio de Janeiro, Instituto de Arte Contemporânea de São Paulo e a FAUSP. Isso mesmo, são todas inspiradas nas ideias da Bauhaus. A nona curiosidade é sobre o movimento de Stil, eu não sei pronunciar isso. Ela exerceu forte influência na Bauhaus, foi aí que surgiu o geometrismo e a utilização das cores primárias. Então, as cores primárias de Mondrian, que é que a gente sempre vê, amarelo, vermelho, azul, em obras de arte e tudo mais, e aí elas são trazidas até os dias de hoje. Por exemplo, perfume Chanel, vestido da Yves Saint Laurent, tênis da Nike. Então, assim, tem muitos produtos até os dias atuais que são inspirados nas cores primárias de Mondrian, que influenciaram fortemente o geometrismo da Bauhaus. E para finalizar, eu vou falar um pouco sobre a nossa 10ª curiosidade, que é a Bauhaus hoje em dia. Gente, óbvio que depois que acabou a guerra, que o nazismo foi derrubado e tudo mais, a Bauhaus reabriu, ela foi reaberta na cidade de Weimar, que foi onde ela foi fundada, e a sede de Weimar e de Dessau, elas foram tombadas como Patrimônio Mundial da Humanidade, então muito importante. E a Bauhaus hoje, ela é uma das universidades mais importantes da Alemanha. Ela tem cerca de 4.000 alunos estudando nelas, então assim, realmente muito importante. Sobre o prédio, ele sofreu uma reforma que começou em 1994 e foi terminada em 2007 e ela segue com os cursos dela normalmente até os dias de hoje. Então, é isso daí. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Me desculpem as pronúncias erradas dos nomes e essa variação na iluminação, mas eu precisava mesmo gravar esse vídeo hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês sobre a Bauhaus, que vocês tenham se interessado mais sobre esse mundo da arquitetura e todo o conhecimento que tem por trás dele. Eu tentei ser o mais breve possível e mais clara possível para que vocês possam entender.
E eu espero de verdade que vocês tenham gostado e então deixa o seu like, comenta, compartilha esse vídeo e até a próxima. Tchau!